suas Bíblias em Marcos capítulo 10, do verso de número 13 até o verso de número 16. Marcos 10, verso 13 até o verso de número 16. Este é o texto que será exposto nesta noite. E assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos à presença do nosso Senhor mais uma vez em oração. Senhor, nosso Deus, Tu és o Deus que fala com o Teu povo ainda em nossos dias através da Tua palavra. Quando ela é lida, mas também de modo muito especial quando a Tua palavra é proclamada. Que nesta noite, Senhor, eu possa ser um instrumento do Senhor, boca Tua, na proclamação da Tua palavra. Que esse texto simples, numa exposição simples, possa edificar a Tua igreja, exortar a Tua igreja, através da Tua palavra, Pai. Através da Tua palavra também, Senhor, e pela operação do Teu Santo Espírito, salva, vivifica, Senhor, aqueles que não conhecem a Ti. Que haja salvação, Senhor, em nosso meio. É o que nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, na nossa caminhada aqui no livro, no Evangelho de Marcos, nós temos sido exortados, nós temos aprendido verdades tão maravilhosas acerca de Cristo, da Sua obra, bem como daquilo que o Senhor Jesus Cristo requer de nós como seus discípulos. Nas últimas exposições nós vimos aquilo que o Senhor verdadeiramente requer daqueles que são seus discípulos. E numa das exposições nós vimos que aqueles que estão empenhados com um verdadeiro discipulado, aqueles que são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, são aqueles que procurarão seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que se empenharão em caminhar segundo a vontade do Senhor. São aqueles que realmente se empenharão em fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo requer. É exatamente assim que caminham aqueles que conhecem o Senhor. Caminham segundo os preceitos do seu próprio Senhor, daquele que é o nosso amado, que é o nosso Deus. Nós vimos também que nós somos chamados a um discipulado radical, mas não somente a um discipulado radical. Nós somos chamados também, como nós vimos numa das exposições, que o Senhor nos chama a uma amputação radical. É quando nós somos chamados a uma verdadeira vida de santificação no temor do Senhor. E somos aqueles que teremos cuidado não somente com aqueles que estão ao nosso redor, mas também com a nossa própria alma. Que se há algo em nós que de alguma forma se é uma prática pecaminosa frequente na nossa vida, o Senhor diz: vocês devem tirar isso da sua vida. Vocês devem amputar isto logo, porque a sua alma eterna está em jogo. Fujam do pecado, corram para Cristo, porque aqueles que vivem no pecado e não abandonam o seu pecado, ao invés de desfrutar da glória eterna, experimentarão o juízo eterno. E nós vimos que, como é eterno o nosso Senhor, eterna será a sua justiça e o seu juízo contra todos aqueles que não se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Então somos chamados por Cristo a um verdadeiro compromisso com Ele numa vida de pureza, no temor do Senhor. Vimos também que nós somos aqueles que são chamados também para ser sal neste mundo. Sal
nesta terra que está apodrecendo com o pecado. Então somos aqueles que são chamados a preservar a pureza na sociedade e também a testemunhar de Cristo nesta sociedade corrupta. Cristo nos chamou a isto. Sociedade corrupta igualmente a sociedade daqueles dias. Corrupção que não alcançava somente aqueles que eram de fora da igreja, mas até mesmo aqueles que eram líderes religiosos daqueles dias. E nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo número 10, do verso 1 até o verso número 12, vai repreender os líderes da lei daqueles dias, que falavam sobre adultério e consideravam que por qualquer razão o homem pode se afastar da sua mulher, deixando de lado a verdade de que o Senhor fez eles homem e mulher, uma só carne, que deveriam lutar para viver como uma só carne até o fim, porque aquilo que Deus ajuntou não deve separar o homem. O homem não deve separar. E nós aprendemos um pouco sobre a questão do divórcio, mas também sobre a glória do casamento, a glória do matrimônio. Então aqui, meus irmãos, nós chegamos a este texto onde nós encontramos o Senhor Jesus Cristo mais uma vez, mostrando o seu afeto, o seu carinho e revelando a importância das crianças, do pacto no reino de Deus e também apresentando como deve o homem, ou pode o homem, receber o reino de Deus. Este nós encontramos aqui, meus irmãos, nesta breve porção da Escritura Sagrada, quando o Senhor, no versículo número 13, em Marcos capítulo 10, nos diz: então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. É interessante, meus irmãos, o que o texto começa dizendo, porque nos parece que era uma prática real daqueles dias. Os homens levavam as crianças para que aqueles que eram líderes do povo naqueles dias pudessem de alguma forma abençoar as crianças, tocar nelas, talvez até orar por elas. E então as crianças eram levadas para homens naqueles dias com este propósito. Aqui, nesta passagem em particular, algumas pessoas, provavelmente o pai dessas crianças, deseja ali levar estas crianças para que o Senhor pudesse tocar nelas. Para que o Senhor pudesse, então, abençoar aquelas crianças. E é interessante, meus irmãos, quando nós pensamos no contexto daqueles dias. Vejam, o Senhor Jesus Cristo ele já está ali pertinho de Jerusalém. Nós sabemos que à medida que os capítulos vão avançando, o Senhor Jesus Cristo está cada vez mais perto da sua morte. Ele está cada vez mais caminhando para Jerusalém, onde ele então experimentará a morte naquele lugar. E ele, então, nós sabemos que naqueles dias as crianças, não somente no Império Romano, mas também no meio do povo, eram desconsiderados. Eles eram tratados como se nada fossem. Os romanos tratavam crianças assim. E muitos dos chamados povo de Deus também tratavam as crianças como se nada fossem. Como se fossem um zero à esquerda, sem qualquer tipo de importância ou significado. E isso é o que acontecia naqueles dias ali. E essas crianças, meus irmãos, mencionadas aqui, no versículo 14, também chamadas de pequeninos, eram realmente nenenzinhos. Criancinhas de colo, como aqueles que nós temos aqui em nossa igreja hoje. 3 nenenzinhos de colo, de braço, que dependem o tempo inteiro dos seus pais. Então eram estas crianças que provavelmente pelos seus pais estavam sendo levadas a Cristo. Mas o que acontece então naquela ocasião? Uma coisa estranha acontece. Aqueles que deveriam imitar o seu Senhor no amor, no zelo, na apreciação, no carinho pelas crianças, serão aqueles que agirão de um modo realmente estranho à prática do seu próprio Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de Cristo repreendem os pais daquelas crianças,
proibindo-os então que eles levassem essas crianças até Cristo. Talvez pensassem, não, eles vão atrapalhar o Senhor Jesus Cristo com estas crianças. Não, o Senhor Jesus Cristo não deve perder tempo com estas coisas, não. Não venham com estas crianças aqui, por favor. Se afastem. Na verdade, talvez não tenham nem falado por favor, meus irmãos, porque o que o texto passa para nós é que eles repreenderam duramente. Como que dizendo, saiam daqui, talvez. Se apartem do Senhor Jesus Cristo. Não tragam essas crianças aqui, não. Não devem fazer isto. Eles agiram de modo parecido, talvez desta forma, talvez ainda pior. Eles repreendem as crianças, eles repreendem os seus pais, eles não querem que eles se aproximem do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o fato é que eles, ao invés de agirem como seu Senhor, eles estão agindo como os mestres da lei daqueles dias. Eles desprezavam as crianças. Eles tratavam as crianças realmente como nada. Vejam que ao invés de imitarem o seu Senhor, eles imitam as práticas daqueles que não conhecem e que não conheciam o Senhor Jesus Cristo. Esse é o tipo de atitude que é realmente triste. Este é o tipo de prática que é realmente reprovada pelo Senhor, como nós veremos mais à frente. O Senhor Jesus Cristo, Ele não aprova este tipo de atitude. Lamentavelmente, meus irmãos, este tipo de prática acontece em nossos dias hoje ainda. E não é necessário que líderes religiosos cheguem às portas da igreja e impeçam que crianças se aproximem de Cristo. Muitas vezes nós que dizemos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, somos aqueles que se tornam obstáculos para que as crianças possam de alguma forma ir até o Senhor Jesus Cristo. Nós consideraremos mais à frente como estas coisas podem acontecer. E acontecem, lamentavelmente, em muitos contextos. Mas vejamos aqui o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer então diante disto. O Senhor Jesus Cristo não olha para isso e pensa, olha só, como meus discípulos são bacanas. Eles não permitiram que estas crianças se aproximassem de mim. Como deveria ser complicado ter essas crianças perto de mim, babando, chorando, me incomodando. Não. O Senhor Jesus Cristo vai olhar para aquilo e Ele vai considerar aquilo como uma atitude terrivelmente, terrível, que deveria ser reprovada. E, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele realmente reprova. Não somente isto, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele fica grandemente indignado. O Senhor, Ele fica realmente irado, e poderíamos dizer, com a ira santa. O versículo 14 nos diz, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, indignou-se, semelhantemente à ocasião em que os homens estavam vendendo coisas no templo, ele chega lá chutando, ele fica irado e indignado. É como se ele expressasse aqui a mesma ideia nesta ocasião. De alguém que ficou grandemente irado, indignado, insatisfeito com a postura dos seus discípulos. De forma alguma aquilo poderia ser considerado como algo bom. O Senhor Jesus Cristo os reprova duramente naquele contexto. Por que razão o Senhor Jesus Cristo faz isso, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo considera as crianças como realmente importantes. Como verdadeiramente importantes no reino de Deus. Meus irmãos, aqui neste contexto, trata-se de crianças do pacto. Há uma controvérsia sobre isto, alguns vão dizer, são todas as crianças, mas o que nos leva ao texto e o que a maioria dos intérpretes então tentarão nos apresentar é a realidade de que as crianças apresentadas aqui são as crianças do pacto naqueles dias. Filhos do pacto, filhos da aliança. E então o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, vocês fizeram algo grandemente errado, eu estou indignado com vocês. Vocês devem deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E ainda então no versículo de número 16,
ele ainda vai apresentar muito do seu cuidado com as crianças quando ele vai não somente dizer como ele falou, ele está falando aqui simplesmente para os seus discípulos, mas ele vai mostrar na prática isto. Ele vai dizer, então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Algumas pessoas podem olhar para isto e pensar assim, como assim? Essas crianças pertencem a elas o reino de Deus. O fato de ser filho do pacto significa que ela é necessariamente salva? Será que é pelo simples fato de nascer numa família cristã e ter sido recebido na igreja de Cristo através do batismo faz desta criança alguém que está salvo e que deve, portanto, até se aproximar de todos os privilégios da igreja, como o filho do crente tem, mas como alguns, colocando em grande ênfase o pacto e o batismo, fazem com que muitas crianças, inclusive, se aproximem da ceia do Senhor. Em muitas igrejas acontecem isso. Prática estranha, contrária à Escritura Sagrada. São aqueles que olham para o pacto e dizem, uma vez que são filhos do pacto, são, portanto, salvos, e uma vez que são salvos, têm direito a todos os privilégios da igreja, inclusive a ceia do Senhor. E devem, então, se assentar à mesa junto a todos os outros. Esses são aqueles que consideram o fato de ser membros do pacto, filhos do pacto, e colocam isto como se isto significasse ou fosse sinônimo de salvação. Não é necessariamente sinônimo de salvação o fato de ser um filho do pacto. Mas nós sabemos também que existem aqueles, e em muitas igrejas por aí, que olham para a realidade dos filhos que nascem na igreja como se eles não tivessem direito a privilégio algum. Então eles não têm direito a participar de nada, ao batismo de forma nenhuma, porque isso é coisa de igreja católica, na cabeça de muitos, estão enganados. Porque ele é uma criança, então eu posso desconsiderar ou deixá-lo de lado. Talvez quando ele ficar um pouco mais velho, ele vai decidir se de alguma forma fica na igreja, segue comigo para a igreja de Cristo, se de alguma forma ele vai ouvir a palavra, isso fica com ele. E então desconsideram a realidade do compromisso que os pais têm em trazer os seus filhos à igreja de Cristo, conduzindo-os nos seus caminhos. Há dois extremos aqui. Dois extremos pecaminosos. Aqueles que consideram como grande coisa demais o fato de ser um filho da aliança, e é uma grande bênção, mas partem para um extremo equivocado, e aqueles que não tratam os filhos como membros do pacto, membros ou filhos da aliança. Dois problemas graves. O ponto aqui, meus irmãos, é que os filhos dos crentes, aqueles que são cidadãos do reino de Deus, aqueles a quem pertence o reino de Deus, eles realmente são estas crianças. A eles são dadas as promessas do pacto. A elas, e elas têm os privilégios do pacto, os privilégios de se aproximar e se associar à igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas são aquelas que têm o benefício e a graça de ouvirem a pregação da palavra, de participar da comunhão com o povo do Senhor, de serem conduzidas no temor do Senhor. Elas são verdadeiramente e grandemente abençoadas neste sentido. A elas pertence o reino de Deus. Mas no reino de Deus não se entra por nascimento natural. Por essa razão, meus irmãos, a grande necessidade de os pais serem aqueles que conduzirão os seus filhos a Cristo. O compromisso dos pais em levar os seus filhos ao Senhor Jesus Cristo. O seu filhinho não é coisa boa, não. O seu filho é pecador. O seu filho carece de Cristo. O seu filho precisa conhecer este bendito Redentor. Mas muitos, infelizmente, são aqueles que agem como obstáculo para levar o seu filho à igreja. Não levam o filho à igreja, levam à igreja, mas tiram do culto público a Deus.
bota numa salinha ao lado, com a professora que é tirada do culto também. Bota não sei onde, separa, bota para longe, porque não, a criança ela não vai entender não a pregação da palavra. A criança, por que a criança vai estar no culto? Não, ela deve estar afastada. É o que muitos fazem por aí. É o que acontece em muitas igrejas presbiterianas, lamentavelmente. Separando as crianças da adoração pública ao Senhor. Privando-as de vir até Cristo e dele receber bênçãos infindáveis. Meus irmãos, aqui é o verdadeiro lugar de libertação. Aqui é o verdadeiro lugar de salvação. É aqui que o Senhor, através da sua palavra, age poderosamente no coração, até mesmo de crianças. Até mesmo de crianças. Mas há muitos que não somente não praticam isto, não trazem os seus filhos à igreja, ao culto. Há muitos que ainda ficam com raiva se você for daqueles que diz que as crianças devem participar da adoração pública ao Senhor. Há pastores que se incomodam com isso. Que a criança chora, que a criança está ali cantando errado de todo jeito no meio da... Não deveriam se incomodar com isto. Deveriam se alegrar grandemente com a graça de ver filhos do pacto no seio da igreja cantando até do seu jeito, adorando ao seu Senhor e ouvindo a palavra, seja ela lida ou pregada. Então muitos agem realmente como os discípulos, agem realmente como os mestres da lei, agem como o Faraó no Antigo Testamento. Em Êxodo, que estamos lendo, quando o povo do Senhor com frequência diz, nós queremos ir para o deserto adorar o nosso Senhor. Nós queremos ir para o deserto para adorar e prestar culto ao nosso Deus. E o desejo deles era ir com a família, com todo o povo, com aquilo que seria sacrificado. Nós encontramos então o Faraó dizendo, olha, vocês podem ir, mas os seus filhos vão ficar aqui. Os seus filhos não irão com vocês. Meus irmãos, muitos agem como aquele homem, servo de Satanás, escravo de Satanás, que queria impedir que todo o povo de Deus, inclusive as crianças, fossem adorar ao seu Senhor. Aqueles que hoje proíbem, impedem os filhos dos crentes de estar na igreja, agem como o Faraó no passado. Agem de modo contrário pelo Senhor e devem ser grandemente repreendidos. Não podemos, meus irmãos, de modo algum ser de alguma forma um obstáculo, algo que impede as crianças de se aproximarem de Cristo. O Senhor, Ele está aqui em nosso meio. E as crianças devem ouvir deste Cristo na adoração pública ao Senhor. Meus irmãos, realmente muitos não somente impedem que as crianças desfrutem de tais coisas, eles também não são empenhados em levar os seus filhos a Cristo de várias outras formas e meios que o Senhor nos deu. Vejam, as crianças, elas dependem de vocês. As crianças dependem dos pais, assim como aquelas crianças naqueles dias dependiam dos seus pais para serem levadas a Cristo. Será que você tem sido alguém que simplesmente tem trazido ele à igreja? Porque, falei aqui agora, é importante que você traga o seu filho para a igreja. É importante que você traga o seu filho para a adoração pública. É importante que estes pequeninos que aqui estão cantem conosco, louvem conosco, escutem a palavra do Senhor, escutem tudo isto e desfrutem disto aqui. Mas como é fundamental também o seu compromisso particular com estas crianças. Não somente no domingo, mas de segunda a sábado. O dever dos pais, de algum modo, levar os filhos ao conhecimento de Cristo.
Você tem se empenhado nisto, meu irmão? Você tem se empenhado nisto, minha irmã? Ou você tem sido alguém que tem negligenciado este dever maravilhoso que o Senhor, nosso Deus, concede a você? Você tem deixado o seu filho de lado? Ou você tem demonstrado amor ao conduzi-lo a Cristo? E, meus irmãos, não somente a adoração pública, mas você no seu lar. Para aqueles que praticam, que isso seja um encorajamento. Para aqueles que têm negligenciado isto, que você acorde hoje e passe a praticar isto diligentemente. Se você ama as crianças, se você ama os seus filhos, como o Senhor Jesus Cristo ama, você é chamado a ler a Bíblia com seu filho. Não somente ler particularmente, é um dever seu fazer isto individualmente, mas você como pai, você como mãe, que conhece o Senhor Jesus Cristo e tem os seus filhos como membros do pacto, filhos do pacto, você deve abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Isso é seu dever. Como já falei em outra ocasião aqui, não se trata de um dever simplesmente meu. Não pense que se trata do dever do pastor. O pastor é pago para ensinar e pregar e então acabou. Eu vou levar meu filho e então é isso aí. Se você tem pensado assim, você está errado e você está pecando contra o Senhor. Você é chamado a ler a Escritura com os seus filhos no seu lar. Mas não somente ler. Não somente ler. Você é chamado, ainda que não explique toda uma porção, ainda que não explique todo um capítulo, você é chamado a explicar alguma porção da Escritura. E não pense assim, mas eu não sou capaz, eu não tenho uma oratória tão bem feita, eu tenho dificuldade para falar, eu não estudei teologia com tanta precisão, eu não paguei homilética no seminário. Não precisa disto. É a coisa mais simples. Pegar o texto, ler o texto e de alguma forma simples e breve explicar esse texto. Se for possível, aplicando ao seu filho. Você sabe quais são as necessidades do seu filho. Se não sabe, você deveria saber. E você então vai ser aquele que vai aplicar esta palavra ao coração do seu filho, tentando fazer com que ele reconheça e perceba e entenda a grande necessidade que ele tem de um Redentor. A grande necessidade que ele tem de Cristo. Ele não nasceu salvo. Ele precisa de Cristo. E o dever é seu como pai. Ler a Bíblia, explicar a Bíblia para ele. Veja, isto aqui eu estou falando para que você conduza o seu filho a Cristo. Mas não somente isto. Você deve se empenhar em orar por ele. Por eles. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem rogado a Deus que Ele possa, através da sua palavra, aplicar a obra redentora de Cristo no coração dos seus filhos? Meus irmãos, todos aqueles que têm filhos deveriam se empenhar diligentemente nisto, sem cessar. Deveriam orar pelos seus filhos. Vocês têm orado pelos seus filhos? Você tem orado por eles e com eles? Também outra questão importante. Assentar-se à mesa depois de uma meditação, leitura, explicação da palavra, orar com os seus filhos. Ensinando-os na prática como é viver para o Senhor Jesus Cristo. Ensinando-os no caminho em que eles devem andar. Não somente com palavras demonstrando isto, mas com a sua própria atitude. Ensinando-os na prática como é viver para Cristo, como é caminhar com Cristo, como você pode identificar alguém que conhece ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é um dever sobremodo excelente, difícil, mas importante e inegociável. Você não pode negligenciar isto. Você ama o seu filho. Você verdadeiramente ama os seus filhos. Você
deseja que o seu filho desfrute da glória eterna com o Senhor Jesus Cristo, se você ama isto, se você ama Ele, se você realmente deseja que eles conheçam a Cristo, vocês se empenharão diligentemente em todos estes deveres. Lamentarão, chorarão pelo dia em que não conseguirem praticar estes deveres. Meu irmão e minha irmã, se há algum de vocês aqui que tem negligenciado isto, você deve se arrepender disto hoje. E arrependido deve colocar em prática isto hoje. Mais uma vez eu pergunto, você ama os seus filhos, você quer conduzi-los a Cristo? Empenhe-se neste dever, ensinando-os a caminhar segundo a verdade de Cristo. E você tem que estar caminhando com Cristo para ensiná-lo. Isso é um alerta para que você assuma os seus cuidados também com a sua própria vida, a sua alma. Como você vai poder conduzir o seu filho a Cristo se nem você mesmo caminha com Cristo? Se trata simplesmente de palavras ditas ao vento, pela boca somente, palavras e palavras somente, mas você não caminha como Cristo, se você não tem caminhado assim, os seus filhos olharão muito mais para o seu exemplo do que para as suas próprias palavras. E como isto será trágico para você e para a sua casa. Portanto, firme um compromisso real com o Senhor Jesus Cristo. Não seja um empecilho, um obstáculo para o seu filho ir até Cristo. Seja um caminho para isto. Seja uma ponte para isto. Seja alguém que o levará até Ele, apresentando Cristo como aquilo que há de mais maravilhoso neste mundo. Como aquilo que há de mais belo neste mundo. Como aquilo que o seu filho mais precisa. Mais do que roupa, mais do que alimento, mais do que uma boa casa, mais do que uma boa instrução na escola ou em qualquer outra questão, ele precisa de Cristo. Seu filho precisa de Cristo. Todos precisam de Cristo. O Senhor, Ele fica grandemente indignado e repreende aqueles que são um obstáculo para que as crianças se acheguem a Cristo. Eles dependem de vocês. E é isso que a palavra do Senhor requer de mim e de ti. Mas a palavra aqui, meus irmãos, também, este texto, nos mostra não somente que o Senhor, Ele ama as crianças e está preocupado e interessado com a alma delas. Crianças, o Senhor, Ele está preocupado com a alma e a salvação de vocês. O Senhor, Ele está preocupado e Ele se interessa que vocês corram para Ele. Vocês que cresceram e foram batizados como filhos de crentes, quando é que vocês apressarão os seus pés para fazer a sua pública profissão de fé em Cristo? Quando vocês realmente confessarão publicamente a mesma fé que os seus pais possuem em Cristo? Pais, incentivem os seus filhos, aqueçam o coração deles, vasculhem o coração daqueles que foram batizados e ainda estão parados sem publicamente olhar para Cristo e confessar a sua fé nele. Você deve fazer de algum modo com que o seu filho possa ter o seu coração aquecido e ele deseje correr para Cristo. E você fará isto aquecendo o coração dele com a palavra, encorajando-o a fazer isto. Papel de vocês, pais. Papéis de vocês que são pais de filhos que cresceram na igreja de Cristo. O Senhor, Ele é um Senhor e é um bendito Salvador. Ele está aí pronto para salvar os pequeninos pecadores, como as crianças que aqui estão. Mas, meus irmãos, é interessante também o que nos diz o versículo de número 15.
quando agora o Senhor Jesus Cristo se utilizará do exemplo das crianças para falar sobre algo que é grandioso demais. Versículo 15 nos diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Como falei anteriormente, meus irmãos, a criança, ela depende, o neném, ela depende completamente dos seus pais. Ele depende e ela tem de confiar nos seus pais. Ela é chamada a isto. Ela recebe com grande alegria aquilo que para ela é oferecido, aquilo que para ela é dado. Ela vive na dependência do seu pai. O tempo inteiro. Vocês, mais do que eu, sabem disto. Aquelas que tiveram nenéns há poucos dias sabem muito mais do que eu destas coisas. Na prática, como precisam de vocês o tempo inteiro. Como eles carecem de receber de vocês aquilo que eles realmente necessitam para a própria subsistência deles. O Senhor Jesus Cristo, então, vai dizer, olha, você pode estar certo disto, sem a menor dúvida, eu, em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ele está dizendo assim, meus irmãos, aqueles que não recebem a livre oferta da graça em Cristo, como a criança recebe dos seus pais aquilo que elas tanto necessitam, não entrarão no reino de Deus. De maneira nenhuma entrará nele. De maneira nenhuma encontrará a salvação. De maneira nenhuma será liberto da condenação. Meus irmãos, o que é enfatizado neste verso de número 15 é a verdade da graça salvadora que é revelada em Cristo Jesus somente, e que fora da graça salvadora revelada em Cristo Jesus somente, não há o outro modo que o homem possa encontrar salvação. Não há. Verdadeiramente não há. Então, aqueles que recebem o reino de Deus como a criança são aqueles que encontram salvação. São aqueles que recebem com alegria a Cristo que no Evangelho é realmente oferecido livremente. Nós podemos lembrar da chamada livre oferta do Evangelho, do Cristo que é oferecido gratuitamente aos homens. Meus irmãos, não é necessário pagar por Cristo. Na verdade, não existe nada que você possa fazer para pagar por Cristo. Suas obras, de forma alguma, fariam com que Cristo recebesse você ou que Deus recebesse você. Mas Cristo, Ele é oferecido verdadeiramente por Deus, livremente, a todos os homens, sem restrição. Ele é oferecido. Mas o que acontece? Ou os homens rejeitam esta oferta de Cristo, ou abraçam a oferta de Cristo. Aqueles que rejeitam este Cristo que é oferecido livremente no Evangelho, desfrutarão aquilo que com justiça devem desfrutar no juízo. Condenação eterna. Se você rejeitar o Cristo que é oferecido no Evangelho, e você permanecer duro no seu coração, sem se arrepender dos seus pecados e rejeitando a Cristo, você sofrerá eternamente. Como falei em outra ocasião aqui, nós sofremos neste mundo vários males e problemas, sofrimentos vários. Mas o Senhor, com a sua graça, em várias ocasiões nos livra destes problemas. O problema passa, era muito grave, a angústia diminuída. O
O sofrimento, ele é abrandado por Deus nesta nossa caminhada. Mas não será assim no sofrimento eterno. Não será assim na eternidade de juízo de Deus. Não existirá uma ocasião, um único segundo de mitigação, de abrandamento do sofrimento. Será juízo e sofrimento eternos. Saibam que aqueles que não se rendem a Cristo pecaram contra o Senhor, a um Deus que é eterno, e a sua justiça e a sua santidade estarão punindo o pecador no inferno durante toda a eternidade. O Senhor viverá e existirá eternamente. Igualmente assim será o dia do juízo, o inferno, para aqueles que não se rendem a Cristo. Não pensem que isto é história contada por muitos por aí. Não pensem que isso não é uma realidade, isto é real. Isto é uma verdade incontestável. Isso é o que a Escritura, da palavra do nosso Senhor nos ensina. Mas aqueles que abraçam a Cristo, estes entrarão no reino. Aqueles que abraçam a Cristo, oferecido no Evangelho, gratuitamente, são aqueles que desfrutarão da glória eterna com o Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor verdadeiramente nos diz que Ele oferece Cristo livremente. Ele oferece graça abundante. Como no texto que eu já expus aqui, já li em outras ocasiões, mas vale a pena mais uma vez voltarmos para ele. Isaías capítulo de número 55. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Meus irmãos, isto aqui é Cristo sendo oferecido. O Senhor diz, venham. O Senhor diz, venham até mim e bebam. Em Apocalipse, da água da vida. Venham até mim. Vocês não precisam apresentar nada. Vocês não precisam comprar nada. Vocês não precisam de dinheiro para adquirir, porque livremente é dado. Então ele diz, porque vocês gastam dinheiro com pão que não é pão. Porque vocês gastam a sua vida investindo em coisas que nunca conduzirão vocês à eternidade, se há algo glorioso sendo oferecido, que é Cristo. E ele então convida, meus irmãos, este é o convite de Cristo. É Cristo quem chama todos vocês que não conhecem a Cristo, a fé nele mesmo. E ele faz isso através da sua palavra. Ele quem convida você, criança, a crer nele como seu Senhor e como seu Salvador, Cristo Jesus. Ele quem convida você, homem e mulher, adultos que não conhecem a Cristo, venham até mim e vocês encontrarão salvação, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Em mim e através de mim, diz Cristo, vocês entrarão no reino de Deus e desfrutarão da glória eterna com Cristo. Exatamente isso experimentaram aqueles aqui que creem em Cristo. Nós ouvimos o convite bendito do nosso Senhor que nos chamou. Deixamos de lado qualquer tipo de orgulho ou vaidade.
Deixamos de qualquer lado qualquer tipo de imaginação de que nós somos capazes, de alguma forma, para alcançarmos a salvação em Cristo. Abandonamos o nosso orgulho e nos lançamos sobre Cristo, tendo-o como nosso Salvador, confiando nele absolutamente, como um Salvador suficiente. Por essa razão, mais uma vez, eu digo, corra para Cristo, ó homem. Corra para Cristo, ó mulher. Corra para Cristo, jovem. Corra para Cristo, vocês crianças. Porque fora dele, não há nenhuma outra alternativa para a salvação. Vocês só desfrutarão da glória se caminharem pelos caminhos de Cristo, se seguirem através de Cristo. Ele é um bendito Salvador e um suficiente Salvador. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso bendito Deus, nosso amado Pai, agradecemos ao Senhor, nosso Deus, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pela bênção de sermos expostos à Tua verdade. Agradecemos ao Senhor, porque por Ti somos exortados. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor não nos deixa vivermos segundo a nossa própria vontade, porque o Senhor não nos deixa no engano, mas para o nosso próprio bem o Senhor nos exorta, porque o Senhor nos ama. Ajuda-nos, Senhor, a amar a Tua verdade, ajuda-nos, Senhor, a amar o Teu Evangelho, ajuda-nos, Senhor, a vivermos para o Senhor segundo a Tua vontade. Ajuda, Senhor, os pais a conduzirem os seus filhos a Cristo, a ensinarem o caminho em que devem andar, que eles ensinem, Senhor, não somente com palavras, mas na prática, como amar o Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que um dia foram batizados, Pai, possam fazer a sua pública profissão de fé, publicamente dizendo que creem em Cristo Jesus e querem viver para Ele. Move o coração dos Teus filhos, Senhor. E também, Pai, salva o perdido. Salva, Senhor, aquele que não conhece a Ti. Revela-te salvificamente como Te revelaste a mim e a todos nós que conhecemos ao Senhor. Que igualmente a estes que não conhecem a Ti, não possuíam nada que fizesse com que o Senhor tivesse misericórdia. São corruptos pecadores, mas que carecem, Senhor, da Tua graça. Salva-os, Senhor, em nome de Cristo. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.